alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero ler a palavra de Deus neste momento, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, que nos diz da seguinte forma: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então está aqui o primeiro verso. O segundo versículo que eu quero ler com você nesta oportunidade, nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, que nos diz da seguinte forma: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que nós vemos nesses dois versículos acerca da vinda de Jesus. E quando nós falamos acerca da vinda de Jesus, nós precisamos, para compreendermos, precisamos entender que ela está dividida em duas fases. A primeira fase, Jesus vem para arrebatar a igreja. É o período em que ele vem para fazer a colheita, ou seja, tirar aqui da terra os salvos, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala, quando se trata da igreja e Cristo, compara a um noivo, Cristo o noivo, e a igreja a noiva. E nós observamos que aqui há um ritual do encontro. A Bíblia diz que as trombetas soarão, e haverá a voz do arcanjo. Em seguida, Cristo vem até as nuvens e a igreja, que é a noiva, vai ao encontro até as nuvens também. Só que nesse momento ocorre primeiro a ressurreição dos mortos. Bom, nós observamos o seguinte: quem vai participar desse evento? Somente a noiva de Cristo, a igreja lavada, a igreja remida no sangue de Jesus Cristo. Quem são estas pessoas? São aquelas pessoas pecadoras que um dia se arrependeram dos seus pecados e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, que tiveram suas vestes lavadas no sangue, remiram os seus pecados através do sangue de Cristo. São estes os que participarão, tanto os vivos como os mortos, que morreram na esperança, que morreram crendo, que morreram salvos. Estes primeiro vão ser ressuscitados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, esse é o momento do arrebatamento da igreja. Seguido, após esse instante, a Bíblia diz que a igreja e Cristo seguirão para a festa das bodas do Cordeiro. Antes de ocorrer a festa das bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que vai haver o tribunal de Cristo. Todos aqueles que foram arrebatados, obviamente, trabalharam na seara do Senhor, fizeram alguma coisa para o Senhor. Então, neste exato momento, eles partirão para o tribunal de Cristo, onde ocorrerá, então, o julgamento das obras dos salvos. Aqueles que trabalharam, vai haver a prestação de conta. E aí sim,
Cada um vai receber a sua recompensa por aquilo que fez na obra do Senhor. A Bíblia diz que até um copo de água fria que nós damos para alguém será recompensado pelo Senhor. Então, após esse tribunal, que é a distribuição dos galardões, diz a Bíblia que então iniciar-se-á a festa das bodas do casamento. A festa das bodas do casamento entre Cristo e a igreja, ou seja, a gente fala casamento simbolicamente da união de Cristo com a igreja, porque ele disse lá no capítulo 14, versículo 1 e a seguir, lá a Bíblia diz assim: não fique triste, não fique preocupado, creia em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então note que Cristo quer estar com a igreja. Então, na festa das bodas, vai haver então Cristo com a igreja participando dessa festa das bodas, onde ele vai assentar à mesa com todos os salvos, todos os tempos, desde Adão, que morreram na esperança, morreram crendo na promessa. Estes vão estar ali naquele momento participando da festa das bodas do Cordeiro. Agora veja só, naquele momento que a igreja sair aqui da terra, a Bíblia fala que vai se estabelecer a grande tribulação. E esta grande tribulação será por 7 anos. E vai ser justamente o período em que o anticristo, o falso profeta e a besta vão reinar sobre a terra por esse período de 7 anos. Esses 7 anos vai ser dividido em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja vai acontecer um caos. Você já imaginou o caos que vai se instalar depois do arrebatamento da igreja? A mãe procurando o filho procurando a mãe, o esposo que estava dormindo e acordou, a esposa não estava, o veículo que estava em alta velocidade e aquele motorista foi tomado, foi arrebatado. Imaginou o que pode ocorrer com aquele carro? Um avião com 300 pessoas nos ares, de repente o piloto e o copiloto são tomados, são arrebatados. Já imaginou as catástrofes que vão suceder após o arrebatamento da igreja? Veículos sem motorista no meio das ruas, atravessado, os veículos se chocando com os outros, pessoas que estavam no seu trabalho, juntos fazendo o trabalho, e de repente foram tomados e ficou sozinho, as fábricas funcionando, os maquinários sozinhos. Então vai se instalar um caos muito grande na face da terra. Então o que vai acontecer? Nesse exato momento, depois que então a igreja sai, a Bíblia fala que se instala o período da grande tribulação, da tribulação e depois dos 3 anos e meio seguintes, a grande tribulação. E exatamente nesse momento em que o mundo está em caos, a Bíblia diz que o anticristo aparece e agora começa a estabelecer uma paz falsa. Ele chega como o solucionador de problema. Diz: não, calma, tem paciência, tá tudo, eu vou resolver isso. E resolve de verdade, né? Nos 3 anos e meio primeiro, ele vem com uma falsa paz, fazendo alianças com as nações e principalmente com Israel. Mas só que quando chegar na segunda fase, os 3 anos e meio seguintes, ele revela a sua verdadeira identidade. E aí Israel, principalmente, ele vai quebrar a aliança, porque ele descobriu que ele foi enganado e na verdade era Satanás que estava fazendo aquelas alianças com eles. Então o anticristo vai lançar a sua imagem para ser adorada, mas Israel não adora a imagem.
E aí então ele vai quebrar o pacto com o anticristo. A Bíblia diz que então suceder-se-á um período de grande tribulação, onde diz a Bíblia que o sol escurecerá, a luz não dará a sua luz, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, as águas vão ser transformadas em sangue, haverá chagas malignas no corpo das pessoas. Então o calor vai ser intenso. A Bíblia diz que a luz da lua será como a do sol, e a do sol como a de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a ferida. Então, justamente no período da grande tribulação. Passado os 7 anos, no final, Cristo está terminando a festa das bodas com a igreja. E então, no final, Israel vai estar sendo saqueado, destruído, praticamente quase derrotado. Mas diz a Bíblia que no exato momento em que está se findando esse período, Cristo vem com a igreja, com todos os anjos descendo em glória, e vai colocar os seus pés ali no Monte das Oliveiras. Será a segunda fase da vinda de Jesus. E ao colocar os seus pés ali no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia que o monte vai se fender, vai surgir um vale, Israel passa e é salvo. E a Bíblia diz que daquele mesmo lugar, Jesus estabelece um juízo contra as nações que estão ali naquele momento guerreando contra Israel. Fazendo o julgamento, ele então estabelece o seu reino milenial aqui na terra para reinar com a igreja. Será o reino de Deus, o próprio Cristo reinando com a igreja aqui na terra. Então, eu quero nessa oportunidade dizer para você, ou perguntar para você, você quer fazer parte da igreja de Cristo, que vai reinar com ele durante 1000 anos aqui na terra e estar com Cristo para sempre, com o corpo santo glorificado? O arrebatamento da igreja significa o fim do sofrimento, o fim da dor. Não haverá fome, não haverá lágrima nos olhos, porque o corpo será santo, glorificado. Não haverá tristeza, não haverá fome, porque todas estas coisas farão parte do passado para a igreja. E enquanto isso, aqui na terra, vai estar Cristo reinando com a igreja por um período grande de 1000 anos. E nesse período, a Bíblia diz que as maldições que estão sobre a terra, sobre a terra vão ser retiradas. E aí agora tudo vai ser abundante, vai haver fartura. Então, meu querido, você quer fazer parte da igreja que vai ser arrebatada para estar com Cristo eternamente? Só precisa de uma coisa: reconhecer os seus pecados, aceitar a Cristo e permanecer fiel, firme, santificando a sua vida a cada dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te exalto e te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amado Deus e Pai, quantas pessoas, Senhor, que têm entregado as suas vidas, que têm entendido esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, receba estas vidas, Pai. Perdoe os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Abençoa cada um, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina agora e para sempre. Amém.